Você já parou para pensar por que chamamos o Messias de Jesus se o nome dele em hebraico era Yeshua? E por que sua mãe, Miriam, é conhecida como Maria? Não foi um erro de tradução. Foi um processo fascinante de transliteração que durou séculos e atravessou várias línguas e culturas. Hoje, vamos embarcar numa jornada linguística e histórica para desvendar esse mistério de uma vez por todas. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você lê a Bíblia. Vamos voltar no tempo, para a Judéia do primeiro século. A língua falada no dia a dia era o aramaico, e a língua sagrada dos textos era o hebraico. Nesse contexto, o nome do Salvador era Yehoshua, ou na sua forma mais curta e comum, Yeshua, um nome muito popular que significa Yahvé salva. Sua mãe era chamada de Miriam, outro nome hebraico bastante tradicional. Tudo claro até aqui? Ótimo, porque é agora que a nossa viagem pelas línguas começa. Quando os apóstolos e evangelistas decidiram escrever sobre a vida e os ensinamentos de Yeshua, eles não usaram o hebraico ou o aramaico. Eles escreveram em grego koiné, a língua franca do Império Romano na época, para que a mensagem alcançasse o maior número de pessoas possível. O problema é que o grego não tem alguns dos sons do hebraico. Por exemplo, o som Eshara de Yeshua simplesmente não existe em grego. E os nomes hebraicos que terminam com a letra A geralmente eram masculinizados no grego com a terminação as. Então, o que os escribas fizeram? Eles transliteraram. Transliterar não é traduzir o significado, mas sim adaptar os sons de uma palavra para outro alfabeto. O Itsu de Yeshua virou Iota em grego. O som Shaja foi adaptado para Sigma, que é o nosso S, e a terminação masculina foi adicionada. Assim, Yeshua tornou-se Jesus em grego. Viu só? Já estamos um passo mais perto de Jesus. Com Miriam, o processo foi semelhante e o nome dela foi adaptado para Mariam, ou Maria nos textos gregos. A nossa próxima parada é em Roma. Com o passar dos séculos, o latim se tornou a língua dominante no Ocidente e a língua oficial da Igreja. Por volta do ano 400, São Jerônimo foi encarregado de traduzir a Bíblia para o latim, criando a famosa Vulgata Latina, que foi a versão padrão da Bíblia por mais de 1000 anos. E o que ele fez com os nomes gregos? Transliterou de novo. Iesous, em grego, se tornou Jesus em latim. A pronúncia era praticamente a mesma, com o I inicial soando como I mesmo. O nome Maria permaneceu quase idêntico, pois se encaixava perfeitamente na fonética latina. Aqui chegamos a um ponto crucial da nossa história, a letra J. Acredite ou não, a letra J é uma invenção relativamente recente. Ela não existia nem no hebraico, nem no grego, nem no latim clássico. A letra J começou a surgir na Idade Média por volta do século XVI como uma variação caligráfica da letra I, especialmente no início das palavras, para diferenciar o som de vogal do som de consoante que o I às vezes tinha. Foi um tipógrafo francês chamado Pierre de la Ramée que ajudou a popularizar a distinção entre IN, E, JA, E, U e V. Quando as línguas modernas, como o português, o inglês e o espanhol, começaram a se formar e a traduzir a Bíblia a partir do latim, essa nova letra J já estava em uso. E em português, o J desenvolveu esse som forte que conhecemos hoje, de J. Assim, o nome latino Jesus, que se pronunciava Iesus, passou a ser escrito Jesus e pronunciado Jesus. Foi uma evolução natural da língua. De Yeshua para Jesus e finalmente para Jesus. Não foi uma conspiração, foi linguística em ação. Da mesma forma, outros nomes bíblicos seguiram um caminho parecido. Yohanan em hebraico virou Ioannes em grego, depois Iohannes em latim e finalmente João em português. Eliahu virou Elias, Moshe virou Moisés, Yaakov virou Jacobos, depois Jacobus e hoje conhecemos como Jacó ou Tiago. Sim, acredite,
Jacó e Tiago têm a mesma raiz. É fascinante ver como a cultura e a evolução da linguagem moldaram nomes que são tão importantes para nós. Mas essa história toda não vem sem controvérsia. Nos últimos anos, surgiu um movimento, especialmente em círculos messiânicos, que insiste em usar apenas os nomes originais como Yeshua. O argumento é que Jesus é um nome pagão, ou que perde a conexão com a raiz hebraica. Alguns chegam a fazer conexões forçadas do nome Jesus com divindades greco-romanas, como Zeus, o que não tem absolutamente nenhum fundamento linguístico ou histórico. Como vimos, a mudança foi uma questão de adaptação fonética, não de sincretismo religioso. Essas teorias muitas vezes geram uma divisão desnecessária. A questão principal não deveria ser a pronúncia exata, mas o reconhecimento de quem a pessoa é. Chamar Deus de Deus em português, God em inglês ou Dios em espanhol não muda quem ele é. Da mesma forma, referir-se ao Filho como Jesus ou Yeshua aponta para a mesma pessoa, o mesmo Salvador. O importante é a fé e o relacionamento que temos com ele, não uma disputa sobre fonemas. A própria Bíblia foi escrita em grego para ser acessível, mostrando que a mensagem transcende a barreira da língua. O impacto teológico e devocional disso é enorme. Para milhões de cristãos ao redor do mundo, o nome Jesus carrega um poder e um significado profundos, construídos ao longo de 2000 anos de história, hinos, orações e teologia. Tentar apagar isso em nome de um purismo linguístico pode ser mais prejudicial do que benéfico. Por outro lado, conhecer o nome original, Yeshua, e seu significado, Yahweh salva, enriquece nossa compreensão e nos conecta de forma mais profunda com as raízes judaicas da nossa fé. Não há nada de errado em preferir usar Yeshua em sua devoção pessoal. É lindo e cheio de significado. Mas também não há nada de errado em usar Jesus, o nome que santificou a nossa língua portuguesa e que tem sido a fonte de consolo e esperança para gerações. O mais importante é entender a jornada desses nomes e respeitar as diferentes formas de expressar a mesma fé. A beleza da nossa fé está também na sua capacidade de se encarnar em diferentes culturas e línguas, sem perder sua essência. Então, da próxima vez que você ouvir alguém discutir sobre Jesus versus Yeshua, você terá toda a bagagem histórica e linguística para entender o que realmente aconteceu. Uma jornada incrível através de alfabetos, impérios e séculos, tudo para que o nome daquele que salva pudesse ser conhecido por todos os povos, em todas as línguas. E aí, gostou de desvendar esse mistério comigo? Se essa viagem pela história dos nomes bíblicos abriu a sua mente, deixe o seu like para eu saber. E comente aqui embaixo. Você já conhecia essa história? Você prefere Jesus ou Yeshua? Quero muito saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos documentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.